O Jornal da Justiça está de volta e a gente fala agora da privatização das rodovias brasileiras. Na semana passada, o governo anunciou a tão esperada duplicação da BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora, em Minas Gerais, um trecho de mais de 900 quilômetros. A previsão é que a rodovia seja revitalizada em 5 anos. E sobre esse assunto, que interessa a milhares de motoristas brasileiros, a gente recebe aqui no estúdio o advogado especialista em Direito Público, doutor Ricardo Barreto. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Bom, primeira pergunta. Rodovia era de concessão do governo, o governo que gerenciava essa rodovia. Passando para a iniciativa privada, não estaria passando também uma responsabilidade que seria do Estado? Obrigado, Fred. Obrigado à TV Justiça pela oportunidade. Fred, o que é importante ser dito é que a rodovia é um bem público. É um bem público que a maior parte desses bens públicos é explorado atualmente pelo próprio Estado brasileiro diretamente. Ocorre que a própria Constituição Federal autoriza a concessão desse bem público para exploração pela iniciativa privada. E essa é uma estratégia utilizada não só no Brasil como em todo o mundo para otimizar, racionalizar e tornar mais eficiente a infraestrutura de um país. O telespectador, o cidadão, muito bem sabe que as nossas rodovias, a nossa infraestrutura de transportes é lastimável. E, felizmente, depois de alguma resistência, o governo resolve, na linha já do chamado Programa Nacional de Desestatização, que começou no governo Fernando Henrique Cardoso, a licitar e a privatizar ou conceder, como queiram chamar, essas rodovias para que o cidadão possa ter acesso a um serviço de qualidade nessas rodovias, não só com a pavimentação bem feita, mas também com serviços de socorro emergencial, de telefone e tudo mais que essas rodovias propiciam. Mas aí, no caso, o Estado perde completamente o poder sobre essa rodovia? No período da concessão, essas concessões, por exemplo, feitas recentemente, durante esse ano, foram mais de 4 mil quilômetros de rodovias licitadas, concedidas. O governo ele mantém, o bem continua público, isso é que é importante ser dito. Não há a privatização na perspectiva ideológica que se criou no Brasil. Há uma concessão ou uma espécie de aluguel no senso comum para a iniciativa privada para que ela explore durante 30 anos esse bem. Portanto, numa eventualidade, imagine-se um evento imprevisível, uma guerra externa ou coisa do tipo, ou um conflito, uma guerra civil, imaginemos assim, o Estado teria sim a possibilidade, porque o bem é público, de tomar a concessão, de retomar a concessão. E até mesmo se o concessionário não cumprir suas obrigações contratuais, pode haver a retomada por parte do Estado. Aí, como em qualquer contrato, né? Mas, doutor, bem público administrado pela iniciativa privada. O motorista, o usuário dessas rodovias, se ele tem um acidente, alguma coisa, a quem ele cobra? Ele deve recorrer, nesse caso, ao concessionário, né? Ao concessionário que é quem está explorando aquela rodovia durante aquele período. Então, durante o período da concessão, a responsabilidade por algum acidente, imaginemos que um animal atravesse a rodovia e a rodovia, as concessionárias têm contratualmente a obrigação de cercar determinadas áreas da rodovia. Não cumprida a obrigação, ela terá de responder junto ao usuário. Então, será diretamente com a concessionária da rodovia, o que não exclui, obviamente, a responsabilidade solidária da União, nesse caso da rodovia federal, se a concessionária eventualmente não tiver possibilidade de arcar, um eventual caso de falência, por exemplo. A gente tem umas imagens de rodovias já privatizadas aqui no país, a gente já tem um monte, né, doutor? A gente no Sudeste tem muito. Por exemplo, quem mora numa cidade onde o pedágio tem a praça do pedágio, essa pessoa, às vezes o deslocamento dela é de 2, 3 quilômetros, mas tem que passar pelo pedágio. Essa pessoa, ela é obrigada a pagar esse pedágio? A rigor, ela é obrigada a pagar. O que é importante é perceber, e isso é o mais relevante de tudo, perceber a concessão de rodovia, como a concessão de ferrovia, de portos, de aeroportos, como uma política pública, uma política de Estado. E isso quer dizer que, quando o ente público, que nesse caso é a União, está concedendo uma rodovia, ela deve estabelecer os critérios para a cobrança do pedágio e esses critérios vão orientar a elaboração do planejamento econômico da concessionária. Ou seja, se a concessionária tiver de abrir mão de determinada receita, ela terá de ter uma compensação por isso, porque isto é um negócio.
Então, isso tem que ser objeto de preocupação do ente do poder concedente, que nesse caso é a União. E isso tudo tem que ser estabelecido antes, Tem que ser estabelecido antes para que, na remuneração do particular, que é legítima, que é justa, porque ele está prestando um serviço, e o particular não vai trabalhar sem ser remunerado, é justo que ele seja remunerado, devem ser previstas, por exemplo, as regras para trânsito de pessoas em cidades, em regiões urbanas. Um exemplo, por exemplo, no distrito de Engenho Passos, que pertence a Resende, no sul fluminense, divisa ali com o Rio de Janeiro e São Paulo, o motorista que a placa dele é de Resende, ele não paga. Isso seria uma saída para tentar amortizar o prejuízo que quem mora nessa cidade onde tem uma praça de pedágio possa ter? Perfeitamente. E é importante que se diga que essa é uma estratégia que pode ser feita tanto no início do contrato, na época da elaboração do contrato, como também no curso da concessão. Mas aí ressalva-se que, nesse caso, se o poder concedente quiser negociar com a empresa concessionária esse tipo de isenção em razão da placa ou em razão do sujeito entregar um comprovante de residência, vai ter o poder público de compensar a concessionária, a empresa, fazendo o chamado reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Um exemplo agora recentemente aconteceu em São Paulo, pressionado a não aumentar as tarifas de pedágio, o governador negociou com as rodovias que aumentassem o prazo da concessão. Então, isso foi uma compensação dada para que o usuário não pagasse mais. Aí é uma negociação que envolve muito mais coisa, né, doutor? O direito de ir e vir da pessoa. A gente falou aqui no começo da entrevista que as rodovias são um bem público. Como é que fica o direito de ir e vir dessas pessoas que são, aí no caso, obrigadas a pagar um pedágio? Esse problema se coloca sobretudo nas zonas urbanas, não é? Porque efetivamente muito se discute, quando se fala em concessão especificamente de rodovia, o problema de ter a necessidade de existir vias alternativas de tráfego. E esse é um problema que se coloca no momento da elaboração do projeto, né, do projeto da concessão. Esse é o caso, doutor, desculpa só um minutinho te interrompendo, da BR-040, que vai ser duplicada agora. A gente tem até imagens aqui, ali no trecho de Lusiânia, Valparaíso, o entorno daqui do Distrito Federal, são trechos completamente urbanos, tem shopping de um lado, shopping do outro. Nesse caso, as pessoas devem estar preocupadas, né? Se tiver uma praça de pedágio ali... Isso tem que fazer parte do planejamento e do bom senso do administrador público para prever, por exemplo, que as praças de pedágio não sejam muito próximas às zonas urbanas. E isso já é uma técnica de rotina. Então, o ideal é que não seja próximo à zona urbana. Mas, obviamente, que essa discussão, inclusive sob o ponto de vista constitucional, se coloca, não é uma discussão fácil, mas, do ponto de vista prático, é importante que o cidadão perceba que é melhor ter uma rodovia concedida e bem operada do que ter as centenas de milhares de mortes que nós temos no Brasil todos os anos. Com certeza. Doutor, uma outra situação também que acontece no interior do Rio. Uma empresa ganhou a licitação de um determinado trecho da BR-101, que liga o Rio de Janeiro ao Espírito Santo, e esse trecho ele só vai ser duplicado depois de alguns anos após o início da cobrança do pedágio. Quer dizer, o motorista ele paga para depois ter um benefício? Isso também é comum? Fred, tem que ver o caso concreto, mas uma coisa pode ser dita. Todas as vezes em que o poder público firma um contrato de concessão, ele estabelece as obrigações que envolvem custos para o concessionário. E esses custos, eles têm de ter correspondente receita. Logo, imaginemos a hipótese, e isso é importante que se diga também, que geralmente, e nessas últimas concessões tem sido assim que o concessionário ingressa, recebe a concessão da rodovia, ele passa imediatamente a ter que fazer investimentos. Pode não ser a duplicação imediata, mas ele já tem de fazer obras emergenciais e prestar serviços imediatamente. Agora, é importante que se diga que quanto mais obras e no menor espaço de tempo se obriga que o particular faça, maior tem de ser a tarifa. Então, isso tem de ser um ajuste econômico. É evidente que o cidadão muitas vezes reclama que já está pagando o pedágio e não tem a rodovia em perfeitas condições. Mas ele terá a rodovia no prazo previsto contratualmente. A preocupação do governo, louvável nesse sentido, foi recentemente, nessas 5 licitações que envolveram inclusive a BR-040, estabelecer a obrigação de duplicação de quase a totalidade dessas rodovias em até 5 anos. Então, e elas só vão poder cobrar o pedágio a partir
da operação de 10%, da realização de 10% das obras. Tá certo. Doutor Ricardo Barreto, obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde, um bom 2014 e até a próxima. Eu é que agradeço. Boa tarde. Feliz ano novo a todos.